Olá Gisele, olá Rafael, bom dia a todos, bom dia Brasília. Estou recebendo hoje um empresário gerador de empregos aqui em Brasília, o empresário Siqueira Campos, da Siqueira Campos Importação de Pneus. Siqueira, o nosso bate-papo aqui hoje é sobre geração de empregos. Hoje, quantas pessoas você emprega dentro da sua organização? Bom dia, TV Brasília, bom dia, telespectador. A Siqueira Campos, o grupo Siqueira Campos, por ser um atacadista, ele não tem empregos diretos em grande quantidade. Nós trabalhamos aqui em Brasília aproximadamente com 150 funcionários, 150 trabalhadores. E o que representa para você hoje? Por exemplo, seu escritório, você logicamente não começou como atacadista, você começou como um empreendedor, de repente comercializando alguns produtos. E o que representa para você, através do seu negócio, você gerar tantos empregos aqui na cidade? Já representa aquela sensação de bem-estar daquela pessoa que tem um compromisso muito ativo, um dia a dia cheio e que traz para a sociedade muitos benefícios. Através dos impostos arrecadados, somos uma das empresas que mais arrecada para o Distrito Federal, e também essa quantidade de empregos que tira tanto jovem, tantas pessoas, pais de famílias, da violência, do crime, da prostituição. Eu ia tocar exatamente nesse assunto agora. Há quanto tempo existe a Siqueira Campos Importação? Há 15 anos. Nós começamos com algumas lojas, como vendedores de varejo, e quando o produto se tornou conhecido, nós já tínhamos esse objetivo. Logo que o produto se tornou conhecido, nós saímos do mercado de varejo, passando ponto para outras pessoas, e hoje atuamos somente nesse mercado atacadista. Fazendo uma analogia de 15 anos atrás para cá, o que você vê em termos de mudança no dia a dia do empresário brasiliense, na geração de empregos, no que isso representa para aquele cidadão que depende desse emprego para sustentar a sua família, Siqueira Campos? Olha, a mudança principal que eu vejo foi uma estabilidade na economia, na inflação, na variação do câmbio, e isso representa para essas famílias um bem-estar, é aquilo que eu falei antes, sustento. É o setor privado, é o setor produtivo que gera uma qualidade de vida para a sociedade. Se nós tivéssemos menos entraves, menos burocracia, se a gente tivesse uma legislação tributária mais simplificada e com menos impostos, esse país seria realmente um país de primeiro mundo, onde todos os membros da sociedade estariam realmente satisfeitos com o dia a dia, com a qualidade e tranquilidade dentro das suas famílias. Se nós falarmos de Brasília, vamos colocar assim, há uma década atrás, o turnover nas empresas, ou seja, essa rotatividade pessoal era muito grande, e a gente tem notado que isso está diminuindo. O que significa? Ou seja, uma maior sustentabilidade do empresário com o governo local para que possa ser mantido esses empregos? Não, é a própria estabilidade na economia, mas essa estabilidade tem gerado um conforto muito grande que é ilusório para o país. A gente precisa de reduzir esses entraves, essa burocracia, a gente precisa de reduzir os tributos, porque o país entra num clima muito favorável e todo mundo acha que é por eficiência das autoridades do governo. Não é. É o pré-sal que nós acabamos de descobrir, e isso injeta muito dinheiro no país, mas esse dinheiro só vem para a nossa população carente através de programas sociais. Nós temos que criar condições eficazes para que os filhos dessas pessoas que estão sendo atendidas por esses programas sociais não venham precisar. Se nós não fizermos isso, as gerações futuras vão continuar precisando desses programas sociais, apesar do país estar ficando bem mais rico. Foi um presente de Deus esse pré-sal. E isso está fazendo esse país entrar num clima de otimismo e ninguém sabe por quê. É só por isso. A ineficácia, a dificuldade, a falta de atitude continuam as mesmas. E vai continuar. Hoje a Siqueira Campos Importação é considerada uma das maiores importadoras de pneus do país. Agora vamos falar assim do empresário brasiliense. Hoje você, como empresário lotado aqui em Brasília, quais os maiores obstáculos que você enxerga para a questão de geração de empregos? A carga tributária, as taxas, os alvarás, tudo isso gera
uma possibilidade do empreendedor ser micro e parar em pequeno. Você não permite nesse país essa possibilidade de acessão. Você sair de micro para pequeno, pequeno para médio e médio para grande. O país, ele permite muito ao pequeno se estabelecer. Ele não é tão vigiado, não é tão fiscalizado, ele foge da carga tributária com facilidade, né? Mas ele não pode crescer. O país tem que acabar com isso. Então você quer dizer que o país hoje ele permite muita informalidade, é isso? Ele permite a informalidade. É tanto que a arrecadação do país inteiro, ela é feita, parece que em cima de 300 empresas, ou são 300, não sei, mas é um número muito pequeno, próximo de 300 empresas que são fiscalizadas rigorosamente. E a informalidade gira nos outros. A gente tem que criar nesse país aquilo que chama eficiência de gestão. Quantos ambulantes nós temos hoje? Inúmeros. Quantas pessoas estão sendo perseguidas pelas GFIs, pelas polícias, em batidas esporádicas? Essas pessoas são pessoas que não estão indo para o crime. Essas pessoas precisam de condições imediatamente para se estabelecer como microempresas. E você acha que essa equação, basta essa equação simples, ou seja, a redução da carga tributária elimina a informalidade? É o caminho? Não, não é bem isso. A redução da carga tributária, ela precisa para o setor produtivo, para as grandes indústrias. Para a indústria, você tem impostos aí que são exorbitantes, na ordem de 80%. Mas na informalidade e as microempresas, elas têm essa proteção. Quando tu vai no restaurante, tu não pede nota fiscal. Não pede. Quando você vai na mercearia, tu não pede. Quando você vai no bar, você não pede. No salão, na videolocadora. Essas empresas se protegem. O que nós precisamos é da redução da carga tributária e uma legislação mais simplificada para as indústrias, para as fábricas, que essas que são as geradoras das riquezas e que permite o surgimento das microempresas. E para as microempresas e para os ambulantes, você precisa reduzir drasticamente o embrólio da legislação. Tá? Aí é onde está o grande problema. Então você tem que simplificar as leis para o estabelecimento dos ambulantes e para o surgimento e a facilitação das micros pequenas empresas. Você falou de dois assuntos aqui que eu vou puxar para o terceiro assunto, que é a capacitação. Você falou que, de repente, a questão da sustentabilidade permitiu uma geração de empregos maior aqui na cidade. Saiu essa semana, numa grande rede de televisão, uma matéria dizendo que muitos pedreiros, principalmente no estado do Espírito Santo, Minas Gerais, eles estão viajando com despesa paga pelo empregador, despesa de alimentação, hotel, transporte. Por quê? Porque não existe mão de obra qualificada para esse fim. Não vamos muito longe. Há um tempo atrás, quando estava sendo construído o estádio de futebol do Gama, tiveram que trazer pedreiros de Minas Gerais e de Goiás, porque Brasília não tinha pedreiros. Você acha que a capacitação, de repente, seria a chave para essa solução? A capacitação é a chave para esse segmento. Mas veja bem, esses são subempregos, são as pessoas sem qualificação educacional, são as pessoas que estão nas suas cidades desempregadas e que vêm para cá para uma melhor condição de vida. É por isso que a gente tem que ter muita preocupação. Aqui eu vou voltar de um assunto que não diz respeito ao emprego, mas que diz respeito à qualidade de vida de Brasília. A gente reclama muito das cidades que foram construídas aos arredores de Brasília, mas vai ser necessário se construir muito mais enquanto o país não tiver uma política industrial muito eficaz. E continuando esse papo de emprego, quem acompanhou algumas entrevistas suas no passado, viu que você colocou que a indústria sim que é a grande geradora de empregos, e uma coisa que contradiz muito com que a grande parte da mídia vem colocando, que as microempresas, as micro e pequenas empresas são geradoras de emprego. Explicita mais isso aí para a gente. A micro e pequena empresa, elas são distribuidoras de riqueza. O governo incentiva muito, e está certo de incentivar as microempresas, mas ele esquece de incentivar
o setor produtivo. Eu falo sempre, olha, eu não estou defendendo a grande empresa, eu estou defendendo o direito do pobre de ter muito emprego e emprego de mais qualidade. Vamos dar exemplo. Se você pega uma fábrica, que saíram muitas no Brasil nos últimos tempos, por causa desses tributos, e muitas saíram de São Paulo e o Rio de Janeiro, são regiões mais industrializadas, gerando 2 mil empregos. Tem fábricas dessas que saíram de São Paulo que geravam 2 mil empregos, está na Ásia gerando 16 mil empregos, com faculdades, com cursos técnicos dentro da própria fábrica, para os seus funcionários e para os filhos deles. Vamos imaginar só uma fábrica dessas instalada no Recanto das Emas. O que é que surgiria? Naquela localidade ali, teria ali 16 mil empregos. Você acaba com a violência, você acaba com as drogas, você acaba com o problema da insegurança, e você, ao redor dessa fábrica, no primeiro, no segundo mês de salário, teria empregos de 40 mil, 30 mil, 50 mil, 4 mil, 2 mil, emprego de toda forma, você teria ali no primeiro mês, no segundo mês daquela fábrica ali funcionando, o quê? Vocês já pensaram o quê? Você teria ali centenas de salão de beleza, centenas de bares, centenas de restaurantes, de lanchonete, de supermercado, de mercearias, mesmo que o governo dissesse que não daria um centavo de ajuda, de incentivo para essas microempresas. Siqueira Campos, finalizando, nós anunciamos na semana passada que iríamos abordar essa questão sobre geração de empregos, recebemos alguns e-mails. E parece que foi unânime, e muitos deles, pessoas que estão desempregadas há muito tempo aqui em Brasília e que de repente têm uma profissão. E por mais que fale que o emprego está crescendo, elas continuam desempregadas. Eu gostaria de finalizar que você passasse de repente uma mensagem para essas pessoas. Olha, às vezes eu estava esses dias na CBN e lá estava dizendo que o desemprego no Brasil está em torno de 5%. Não está não. Vai em São Paulo, ali nas cidades, nos bairros. Vem aqui em Brasília, vai em Belo Horizonte. É muito maior do que 30%. E essas pessoas, até aquelas que se qualificaram, que formaram em economia, administração e uma série de outros cursos muito bons, essas pessoas depois vão trabalhar como vendedor de loja, segurança em supermercados, enfim, diferente daquela profissão que ela se qualificou. Por quê? Porque não existe os empregos qualificados nesse país. Nós estamos o tempo inteiro procurando o subemprego. Nós temos que gerar emprego de qualidade. Nem todo mundo pode passar num concurso público, não tem vaga para todo mundo. Não dá para ter um país que tem uma carga tributária com tanto embrólio. Toda a sociedade tem que começar a cobrar isso. O nosso governador Serra foi muito mal nessa campanha, está indo, não sei, espero que se recupere, porque ele não fala nos problemas essenciais. Os políticos só falam nessas situações demagógicas, as mesmas coisas, o mesmo lero-lero. A gente quer eficácia, eficiência, a gente quer um emprego para o trabalhador. E o emprego para o trabalhador é as fábricas, as indústrias, as grandes empresas. Não adianta me dizerem que Brasília não tem perfil para a indústria. O que Brasília não tem perfil é para a sua sociedade andar rastejando, de joelho, correndo atrás de um programa social. Não sou contra os programas sociais, mas eu sou contra os filhos das pessoas que estão recebendo esses programas sociais, quando chegarem na sua idade adulta, estarem precisando desses programas sociais. Meus governantes, minhas autoridades, vão acabar com esse imbróglio dessa legislação para as empresas se instalarem com mais facilidade. Vamos acabar com as taxas, vamos acabar com os alvarás. Já existem os impostos para isso. E vamos reduzir esse encargo tributário, que é mais de 70%, para as indústrias, para as fábricas, para grandes empresas, porque aí a gente vai surgir naturalmente muitas pequenas empresas, muitas microempresas. E os nossos trabalhadores vão deixar de ser subempregados, vão deixar de estar desempregados, indo pelo desespero para a violência e para o crime. É essa a mensagem que eu gostaria de passar. E é isso que nós esperamos para o povo de Brasília, que gere, que caçem cada vez mais empregos, porque as oportunidades estão aí, a questão também é se capacitar. Eu vou voltar a bola agora para a Gisele e para o Rafael. Segue o programa Alô Brasília.